Tudo explode, tudo queima, a destituição é evidente. Assistimos ao fim de um mundo, de seu mundo. A democracia protegida se despedaça. Já não pode se sustentar à custa de nossa vida. Não mais. A forma indigna de habitar chegou a um limite. Que forma deve tomar esse corpo novo que estamos construindo para que vale a pena viver? A paranoia do governo é dominação política, luta contra a nossa imaginação e organização popular. O fogo abre caminho, só assim nascerá a mata nativa. A realidade não é capitalista. Com um tom de manifesto e potência insurrecional, as intervenções do coletivo Vitrina Distópica representam uma leitura singular da revolta. Tão singular que poderia ser a de qualquer um que combate na primeira linha ou se liberta em sua retaguarda, que discute em uma assembleia, dá oficinas ou organiza oias comunes. E, formada em Direito, Sofia Esther Brito é escritora e militante feminista. É integrante da Assembleia Feminista Plurinacional. Durante as mobilizações de 2018, foi uma das figuras proeminentes do feminismo. Sua denúncia contra o ex-presidente do Tribunal Constitucional por assédio sexual e laboral levou à ocupação da Faculdade de Direito, desencadeando o chamado Maio Feminista. Pensaremos a partir dessas duas frentes, as instituições oficiais, mas também as assembleias populares e de bairro e o processo constitucional. Salve geral, bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, dando continuidade ao trabalho sobre o Chile. Não se esqueça de ajudar na divulgação do feedback sobre o episódio. Além daqui, a gente tem nossas lives de leitura e discussão que acontecem lá no nosso YouTube, Lives Caverna do Morcego, e também produzimos conteúdos específicos para as redes sociais em @morcego_marcos_. Para apoiar financeiramente o projeto, a gente tem nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com e o apoio em apoia.se/cavernamorcego. Lembrando que só com o apoio de vocês a gente consegue dar continuidade nesse projeto. Para encerrar, cupom de desconto de 20% no site da Autonomia Literária, através do cupom #MorcegoNaAutonomia. Nesse episódio a gente dá continuidade ao livro Chile em Chamas, da editora Tinta Limón e da editora Elefante, entrando nas partes que são separadas por entrevistas ou artigos de pessoas participantes das explosões de 2018, 2019 e 2020. No nosso Drive está disponível o texto completo desse episódio, às vezes tem referências extras, às vezes não. Mas lembrando que incentivamos a compra dos livros, que além de fortalecer editoras de esquerda, o livro em mãos pode trazer o conteúdo inteiro, já que aqui a gente trabalha com algumas partes. O coletivo Vitrina Distópica começa expondo que em outubro de 2019 houve um colapso no Chile. Foi uma revolta contra o saque organizado pelos empresários, contra todo um modo de vida insuportável, contra o masoquismo do mérito e a pressão de ser reconhecido, contra a violência policial e contra toda uma trama político-institucional que, em nosso país, é especialmente cruel. Nenhuma resposta além do que aconteceu era possível. Tudo explode e se torna visível e contra a privatização total. Era uma resposta não só ao governo repressor de Pinheira, afinal, a própria lei de responsabilidade penal, concretizada em 2007, após a revolta dos pinguins, foi do governo de Bachelet, que era um governo de esquerda, e tentou, inclusive, emplacar um discurso de defesa da infância e do adolescente, mas, enquanto isso, mais de 2.000 crianças morreram nos próprios serviços de proteção da infância, e revelaram-se também abusos sexuais, muitíssimos maus tratos e, inclusive, venda de órgãos. Soma-se a isso os casos de corrupção, as Forças Armadas avançando com violência sobre o povo Mapuche e muito mais. Ao mesmo tempo, há um componente transversal às lutas ou aos mal-estares. Nas marchas, há muitas bandeiras Mapuche. Há uma sensibilidade com a luta dos povos ancestrais, que não se restringe ao povo Mapuche e também se estende aos territórios sacrificados pelo capital. As zonas de sacrifício, como Quinteiro e Puchuncabi, zonas devastadas pela extração de hidrocarbonetos, que começam a se organizar como comunas para poder lutar contra essa destruição da terra e da vida. E começa a haver um eco muito interessante entre as lutas territoriais das zonas de sacrifício com o povo Mapuche. Começa a haver uma experiência comum que é fundamental, porque todos começam a perceber que o problema é o neoliberalismo e a polícia que o protege. Novamente, há um resgate da força dos estudantes, principalmente secundaristas. A sociedade que soma aos atos é a que começa a perceber que o debate sobre os baderneiros ou sobre os vândalos eram falsas e que tinham objetivos em comum com esses baderneiros, né? E coloca o mal-estar numa lógica, tentavam colocar o mal-estar nessa lógica individualizada, a partir da privatização e de outras táticas neoliberais, fazendo com que você sofra e se indisponha a lutar. A saída é escapar tanto fisicamente,
como os estudantes que fugiam das escolas, né, fogem em direção ao metrô, ou seja, metem-se debaixo da terra, mas também subjetivamente, no ponto que quebrar as catracas era meio que uma libertação, né? Então, em vez de ficar trancados dentro das escolas, saem, fogem e abrem as catracas para toda a população que deseja passar. Os estudantes também desenvolviam práticas de autoeducação, de ensino-aprendizagem alternativas, criticavam o modelo educativo, as macropolíticas públicas, mas já haviam começado a desenvolver suas próprias práticas dentro das escolas. Então eles começam a articular com as lutas de fora da escola, dentro do próprio ambiente escolar. Assumiam posições nos conflitos sociais que ocorriam por todo o país e os incorporavam às escolas. Então a escola, o ambiente escolar dessa época, de 2006 até 2011, que aí vai mudar para o ambiente universitário, ele vai se apropriar de pautas da própria sociedade, colocá-las para dentro das escolas, coisa que não acontecia, né, o liberalismo, né? E vão tentar fazer então esse diálogo de fora para dentro, assim como quando eles vão de dentro para fora, a população soma nessa parte de fora. A lógica do governo chileno era uma lógica de guerra. Desde 2006 já estava em processo a privatização das escolas. Das próprias universidades, em 2004, as lutas resgatavam as lutas contra o neoliberalismo dos anos 1990, já que é ali que começava a privatização do ensino pelo superior. Até o ponto em que já não eram apenas os estudantes das escolas públicas municipais pedindo uma educação de qualidade, mas também os estudantes privilegiados em luta contra seus próprios privilégios. Então, a produção de uma comunhão em torno do mal-estar foi muito interessante. Já no golpe de Pinochet, temos um ataque às universidades, principalmente a Universidade do Chile, que foi justamente o desmembramento de uma universidade que estava espalhada em campos por todo o país. Esse desmembramento, organizado pelo neoliberalismo de todo o sistema de Estado, permitiu que o público se privatizasse. Também conduziram essas universidades rumo a um modelo de gestão eminentemente neoliberal, por mais que continuem sendo públicas. E o principal mecanismo para impor esse modelo de gestão é o autofinanciamento. Isso é, impedir constitucionalmente que o Estado possa sustentar suas próprias universidades privadas. Essa é uma das heranças mais contundentes, mas, ao mesmo tempo, mais contestadas da ditadura. Trazendo um pouco para a análise brasileira, tá, gente? O teto de gastos, ele impõe um processo muito similar ao que foi colocado durante a ditadura pinochetista, beleza? Você corta o nível de investimento para que a faculdade tenha que se autofinanciar e acontecer coisas como, por exemplo, a USP está aceitando agora uma sede do Google dentro da própria universidade, né? Não sei bem se vai ser uma sede, mas vai ser um prédio do Google. Então a gente vê a entrada muito forte de bancos, principalmente o Banco Santander, a gente vê todo esse processo acontecendo. E essa lógica também se espalhou pelo sistema previdenciário. Trata-se, sem dúvida, de um dos grandes pilares do conceito neoliberal instaurado pela ditadura, que todos se subjetivem de acordo com o princípio de capitalização individual, e as instituições educativas começam a funcionar também da mesma forma. Quando essas lutas explodem e começam a se conectar, percebe-se uma relação entre o endividamento, o ensino, a precarização do trabalho, a violência racista, patriarcal e classista. E é muito interessante que o que ocorre em 2011, porque é também o movimento dos indignados em nível global, e aqui vai chegar em 2013 a ganhar força, né? E lá no Chile havia discussão sobre a financiarização da vida e a luta contra essa dívida. Mas ainda nessa época, os grupos das periferias e das favelas, que aqui no Brasil, a gente, né, lá no Chile, a gente tá falando de grupos de periferias e favelas, e aqui no Brasil vai se aproximar de uma estética punk, eram nessa época ainda expulsos dos atos, principalmente pela radicalidade e por promover o enfrentamento com as polícias, por fazer aquele famoso quebra-quebra, né? Então o próprio movimento vai se higienizando, um processo que a gente vê muito frequente aqui no Brasil também, tá? A própria direita tentava se infiltrar nesses momentos de massa, ou melhor, a direita do próprio Estado. Só que ele só conseguia pegar pessoas como o Gabriel Boric, que é atual presidente do Chile, e o Jorge Sharp, que a gente já trouxe um pouco dele aqui, inclusive do rompimento dele com essa galera. São estudantes privilegiados, que passam a ser referências da esquerda representacional ou institucionalista, porque os estudantes periféricos estão lutando no liceu público contra a polícia. Então, enquanto um grupo enfrentava a polícia e era expulso de atos, outro grupo já era cooptado para ser essa referência de esquerda representativa mesmo, no sentido bem limitado do que isso quer dizer. O Gabriel Boric, eu acho que a expressão máxima disso, ou pelo menos a expressão mais clara disso.
E além de leituras, estudos, escritas e confrontos, essa galera meio punk começava a captar aquilo que se via desde o começo do século, uma desconfiança com as respostas institucionais, que é algo muito presente atualmente, né? O 2019 chileno, portanto, vai ser emblemático, que é quando acontece o voto de vários deputados do Frente Amplio a favor de um conjunto de leis repressivas, principalmente contra os saques e contra as barricadas. Então você observa que existe muito esse medo, né? Esse olhar de desconfiança, e ele se concretiza nas ações seguintes. Mas, quando a luta começa, né, a gente percebe que havia essa separação, e surge uma onda que move todo aquele mar que tava meio parado, tá ligado? E começam essas explosões sociais. A institucionalidade e a radicalidade voltam a se conversar aos poucos. Tanto que o Jorge Sharp fez um capítulo muito bom que a gente trabalhou aqui. E é claro, isso não vai se estender para todo o ponto, né? O Gabriel Buriti é a expressão de como não é toda a institucionalidade que vai aceitar esse diálogo. Porém, agora com a percepção de que já não há grandes estruturas políticas e organizativas, como em outro momento eram os partidos e sindicatos. Ao contrário, todos têm seu pequeno grupo. Então a única saída que sobra é coordenar esses distintos grupos. Os jovens que enfrentavam as polícias antes e eram retirados da linha, se tornavam novamente linha de frente. E agora, torna-se protagonista na hora de sustentar a revolta, o enfrentamento. Tempo atrás, toda essa primeira linha teria sido reprovada e criminalizada. Quando em outros episódios a gente falou sobre o movimento não ter a representação focada em uma pessoa, passa também pela aderência de diversas técnicas desses grupos. Então em 2019 a gente vai ver um número muito maior, por exemplo, de encapuzados, né? São elementos, inclusive, que a gente chegou a ver aqui no Brasil muito forte, né? Principalmente com a tática Black Bloc. E era uma resposta ao sistema. Bachelet, no começo dos anos 2000, disse que não enviariam o exército à rua. Mas o que fizeram foi a militarização das polícias. Então, toda a sociedade passa por uma contestação, ainda que aos poucos, de toda essa instituição policial e do clima policialesco de uma forma geral. E aí, o coletivo fala, né? Talvez não tenhamos conseguido muito. Mas, hoje, 95% da população chilena odeia a polícia e leva essa ideia de não ser policial pra dentro de casa. Isso não é pouco, porque daí podem surgir milhares de coisas. Pelo menos isso já temos. Para pensar o uso da violência, que faz parte de muitas práticas políticas ao longo de todos esses anos e que hoje nos odeia por todos os lados, a fórmula é pensar que não há vanguarda que queira impor o que quer que seja, apenas a autodefesa. Aqui há violência, mas para defender algo. É o que falava, né? Luiz Gama, naquela fábula do escravo, o Fanon, Paulo Freire, Florestan Fernandes, a violência legítima dos oprimidos, uma busca por aquele ar para sair dessa correnteza que empurra a pessoa para o alto mar. Os estudantes e movimentos, os estudantes se movimentam, as feministas se movimentam, pessoas mais velhas lutam. Portanto, trata-se de uma maneira de recompor toda a vida cotidiana. Então, esse mal-estar teve dois caminhos. De um lado, a mobilização estudantil. De outro, os Mapuche, as feministas, a luta contra o modelo de pensão e aposentadoria, a luta por terra e território. É uma espécie de recomposição da sensibilidade desses mal-estares. Você não é Mapuche, não estão atirando em você, mas se você vai às ruas para lutar e defender o povo Mapuche, apesar de a luta não lhe pertencer, você está ali com eles. Inclusive, existe o termo, não sei se vou falar certo, que é o Enui, que significa justamente amigo. A segurança volta a ser o debate principal dos donos do poder, para afetar essa subjetividade. Enquanto por baixo há uma coletivização, há uma união, as pessoas vão se enxergando de forma solidária nas lutas, o medo vai se tornar um desagregador. E por isso a segurança volta nesse debate, né? Para se tornar aquele discurso do medo e da própria falta de segurança pública. Enfim, é um discurso utilizado muito aqui no Brasil, que a gente falou da extrema-direita, de como ela mobilizou a questão do medo. E lá no Chile não foi diferente. O que temos mais ao alcance das mãos é seguir vivendo coletivamente, inventando formas de trabalho que nos permitam fazê-lo. A Covid vai chegar nesse momento de luta e o andamento vai se dispersar durante um determinado período, né? Se pudermos ter alguma certeza desse tempo de confinamento, foi a de que o principal articulador da democracia capitalista, da mobilização da vida, em todas as suas formas pelo capital, está dado pela capacidade de gerir a devastação. É o enfrentamento entre todas e todos. Uma trama de produção de medo generalizado e de injeção de ódio como garantia de uma ordem capaz de promover a individualização e despotencializar as capacidades coletivas para reinventar os cuidados diferenciados. Sofia Brito começa analisando as mudanças que ocorrem no aspecto cultural e no modo como entendemos o país, relacionando as explosões de 2018 com as que aconteceram anteriormente nas escolas, trazidas nesse mesmo episódio. Ela diz que
O Chile mudou e as transformações estão começando a se evidenciar nas relações sociais, na forma como olhamos o Estado, como criticamos as lógicas neoliberais herdadas da ditadura. Começam a surgir então diversas assembleias locais, novas antigas formas, né, que constituem um marco revolucionário. Você fala da Assembleia Constituinte em uma localidade e todo mundo chega para escutar, para ver o que está acontecendo, compartilhar a sua experiência. Quando se vê as assembleias territoriais como espaços que podem nutrir uma construção política, como espaços concretos conquistados dia a dia para a construção de um bem viver, recupera-se algo daquilo que dizemos desde o movimento estudantil, que era necessário reconstruir o tecido social destruído pela ditadura. Enquanto, do outro lado, né, do lado do poder, os direitos humanos vão ser violados. E, portanto, tudo bem reprimir esses excluídos. Ou seja, vai se criminalizando o protesto social. E o feminismo se apresenta com a mobilização pela greve geral de 8 de março de 2019, organizada pelas companheiras da coordenadora feminista 8M, sendo a maior marcha desde o fim da ditadura. O feminismo funda uma espécie de narrativa, um movimento transversal, massivo, que interpela não apenas o poder patriarcal, mas também a velha esquerda, as velhas formas de mobilização da esquerda, que amplia sua perspectiva sobre o trabalho reprodutivo, sobre as triplas jornadas de trabalho, sobre a precarização, que se torna mais intensa quando tem rosto de mulher, de imigrante. Diferenciava-se, portanto, das experiências anteriores em que a classe era colocada à frente, como se a questão de gênero fosse algo meio que para pós-revolução, que é um debate que existe hoje no Brasil. Mas era uma necessidade interseccional. E a questão da violência é colocada em pauta a partir de agora. As companheiras e os companheiros da linha de frente, que põem seus corpos à disposição da luta, são elementos chaves da revolta. Creio que este é um movimento radicalmente democrático. No nível institucional, não se conseguiu muito. Mas, no nível da recomposição da classe trabalhadora, eu acho que sim. E essa violência é legítima, porque é uma violência baseada na defesa contra a repressão, contra a negação do direito à manifestação, contra o atropelo dos direitos humanos. É uma violência que não pode ser negada por nenhum setor político. Ainda mais com uma repressão que seguia a lógica da ditadura de ocasionar lesões oculares dos manifestantes. Há muita gente que desconfiava desse povo, dessa classe trabalhadora neoliberalizada, tão cega pelo consumo. Mas esse consumo era, na verdade, para a sobrevivência. Creio que essa caracterização é chave para entender quem somos e onde estamos neste momento. E outra forma de violência cotidiana e política é a sexual. Desde o período da ditadura militar, carabineiros, policiais, habitualmente apalpam, desnudam, abusam, agridem, atacam com cacetete e assediam sexualmente as manifestantes em conflitos sociais. Inclusive, acontece algo similar aqui, durante a ditadura lá, né, que é o uso de cães e ratos para essa violação. Trata-se de uma política sistemática da violência sexual. Nesse cenário, mulheres e dissidências são territórios de batalha que devem ser conquistados, disciplinados. E eu gosto desse uso do termo dissidências porque no próprio livro há relatos de alguns grupos sociais que sofrem essas violências, inclusive relatos bem profundos, tá? Então quem quiser mais, novamente, compre o livro. Voltando aos olhos, o objetivo é cegar. E o Chile que desperta, que abre esses olhos, me parece muito simbólico que sejam esses os órgãos do corpo mais afetados. Surgem pichos por todas as ruas, como uma espécie de galeria de arte ao ar livre. As pessoas saem para escrever suas poesias, mensagens, colarem nos cartazes. Por isso é tão simbólico o ataque aos olhos. Impede de ver o que está acontecendo, o que começa a se transformar. E o mais importante é que essas companheiras e companheiros que perderam os olhos seguem indo aos protestos, vão com seus tapa-olhos. A política repressiva quer amedrontá-los, garantir que não compareçam às manifestações nunca mais, que fiquem em casa. Mas há uma convicção popular tão grande neste momento que todo mundo quer participar, quer ser protagonista. As assembleias populares debatiam a Constituição. Se começa a discutir primeiro os problemas nacionais, saúde, educação, pensões, imigração e inexistência de um Estado plurinacional. Mas boa parte das pessoas nem sabia essa questão de uma nova Constituição ou a própria Constituição de 1980 da ditadura de Pinochet. Não temos ideias de quais são as leis que nos governam, nem para que serve a Constituição, por quem foi feita e com que normas. Isso até hoje, né? E aí o que vai trazer a Constituição para o debate é justamente essa revolta estudantis, principalmente a partir de 2011. O argumento era de que não se podia garantir uma educação pública gratuita e de qualidade, porque a Constituição tem uma perspectiva mercadológica da educação. E as assembleias de bairro popular apresentavam um diferencial. A discussão não era feita a partir de se pensar a Constituição necessariamente, mas era do estabelecimento de problemas das demandas dos grupos sociais e vincular isso à própria Constituição e como a Constituição neoliberal imposta por Pinochet era uma barreira para novas formas de vida. No Chile, a direita buscou mudar o nome da Assembleia Constituinte para uma Convenção Constitucional. Primeiro,
é importante dizer que não é só uma questão de nome. Os movimentos sociais sempre reconheceram a Assembleia Constituinte como via de transformação. A Assembleia Constituinte, ademais, é uma diretriz que foi utilizada também no resto da América Latina e em outros países do mundo. Então, a proposta de mudar seu nome não é casual e nem indiferente. É um triunfo da direita. A convenção ela foi aceita entre os partidos, que de modo geral sofrem grande rejeição popular, porque ela permitia a modificação de diminuir a democracia na eleição da convenção. Né? Essa mudança então permitia que a convenção não fosse tão democrática quanto uma Assembleia Constituinte. Além disso, pela presença da direita, o quórum definido de aprovação estabelecido permitiria que as alterações fossem barradas. E, em segundo lugar, também se estabelece que os tratados internacionais são supraconstitucionais, ou seja, estão acima da Constituição. Portanto, os acordos de mercado se manteriam. Se esses tratados não podem ser modificados, tampouco se pode modificar o modelo econômico. E sequer haverá discussão sobre esse modelo econômico, porque ele já está atado aos acordos de livre comércio. E além disso, a Suprema Corte será responsável por resolver os conflitos de regulamento que existem na Convenção Constitucional. Em resumo, agora enxergando os resultados do processo, se percebe que a Constituição não está vinculada ao Estado, né? São coisas separadas. E em segundo, explicita como as manobras dos que possuem poder para dominar o processo funcionaram. E a Constituição nova, que surgiria, era construída tendo como base a Constituição de 1980, além de não oferecer saídas para como aconteceu caso as pessoas não gostassem da Constituição. O que temos conversado em assembleias territoriais e com organizações sociais é a possibilidade de mudar o processo em seu curso. É preciso tentar fazer uma rede transversal de movimentos e organizações sociais que acirre a orientação das mudanças. Inclusive, sobre a questão de gênero e indígena, o movimento chileno irá se basear muito, irá aprender muito com o que aconteceu na Bolívia, o que mostra novamente uma relação latino-americana muito forte. O desafio é a articulação em rede de todas essas assembleias territoriais, de bairro, para que todas nós estejamos a par de discussões que são muito técnicas. Nossa ideia é destecnificar a linguagem para que as pessoas não sintam que a questão está perdida ou que não há nada para se fazer. Mas discutir uma constituinte permite com que se discuta todas as relações e todas as teorias constitucionais. Só é possível mudar a privatização da água, ou o fato de que não tenhamos um Estado plurinacional, ou a questões de pensões. Ou seja, se é possível mudar isso, em teoria, pode-se mudar tudo. Tomando como análise a Constituição de 1980, ela permite o neoliberalismo ultrapassar tudo. Instalado pelos Chicago Boys durante a ditadura, convocou-se uma comissão técnica. Eram 7 homens, todos advogados, e só uma mulher. 7 homens, e levaram 7 anos para pensar como consagrar o neoliberalismo na Constituição. Mas aqui eu pontuo, tá, gente? A Constituição não concretiza o socialismo, beleza? Vou continuar aqui, mas, enfim, tenho isso em mente, a gente tem outros episódios falando sobre isso. Uma Constituição mínima, ou seja, sem direitos, em que tudo se torna mercadoria, os recursos naturais e bens comuns, que permite explorar os direitos sociais, sexuais e reprodutivos. Então, sendo necessário pensar em tudo isso, mas também na mutabilidade da própria Constituição, já que as coisas se alteram de forma muito rápida. Além de pensar outra coisa, o processo constituinte não pode ser olhado a partir de uma única via como uma questão legal ou de eleições e propostas. É preciso que haja uma recomposição de todo o tecido social, como sempre foi feito, pela base, pelas ruas e pelos territórios. Pensando que a Constituição, por exemplo, não é o que concretiza o socialismo e novas formas de vida. É entender que ela como um marco de rediscussão, de redirecionar o Estado, ainda como Estado capitalista, em que, por baixo, a gente consiga compor novas formas de sociabilidade. E ela, sim, nós, no caso, podendo abrir as formas de superação, da exploração e da opressão. Portanto, é isso. Precisamos repensar as interseccionalidades das lutas e como elas se conectam, ou como se constroem. Também pensando nessa dupla que é muito apresentada aqui entre território e identidade. Pensar em processo constituinte, ou melhor, em toda a questão institucional, ou carrega essa marca, né, de esclarecer que não é o campo de solução para uma vida livre de exploração, mas pode facilitar e muito a nossa sobrevivência. E também é pensar o processo constituinte a partir da dupla constituição, né? Constituição no sentido legal, mas constituição no sentido de qual tecido social a gente quer construir. É pensar que a desmilitarização das polícias é um passo que pode impactar direto a sociabilidade periférica e indígena, mas também que a instituição policial ainda se fará presente, assim como toda a estrutura penal. Portanto, é pensar nessas articulações, construindo a partir da base e utilizando as ferramentas institucionais apenas como ferramentas, pois desde o seu surgimento, elas são construídas para manter a dominação.
Bom, galera, é isso, a gente fica por aqui. Queria agradecer a presença geral. Tá sendo muito, muito maravilhoso trabalhar com o Chile aqui pra vocês. Deu pra ver que o público tá crescendo, então a galera tá ficando mais interessada nesses debates que a gente tá fazendo. Isso me deixa muitíssimo feliz, porque eu acho que são debates paralelos pra gente pensar os próximos passos, pensando em mobilização no meio de crise climática, política, representativa, todas essas crises aí que estão rolando, tá bom? Novamente, agradecer geral que ficou até aqui. Não esquece aí de compartilhar o episódio, divulgar, de ouvir, de curtir, comentar, de mandar pra geral, de apoiar a gente, de ouvir os nossos outros projetos, de ir lá no site da Autonomia Literária, usar nosso cupom. É nóis, um beijo, até mais. Tchau!